Bem-vindos a esta análise. Hoje vamos direto ao assunto e desconstruir as forças que estão, neste preciso momento, a ditar as regras e a moldar os gráficos atuais. Entre tensões geopolíticas globais, as novas políticas da Reserva Federal e esta revolução louca da inteligência artificial, há um motor silencioso a controlar os preços dos ativos: a liquidez. É absolutamente crucial percebermos o que está, de facto, a puxar os cordelinhos dos mercados hoje em dia. Bom, vamos lá pensar um pouco nisto. O que é que liga a instabilidade no Médio Oriente, uma mudança na cadeira da Reserva Federal e a gigantesca entrada em bolsa da SpaceX? Parecem eventos completamente isolados no mundo, certo? Mas não. São todos alimentados exatamente pelo mesmo mecanismo, a liquidez do mercado. Isto é como um puzzle à escala global. Quando o capital se move, a volatilidade vem atrás. E apanhar o jeito a esta corrente é o primeiro grande passo para percebermos a economia em que estamos inseridos. O nosso roteiro de hoje é simples. Ponto 1. As tensões geopolíticas. Ponto 2. O motor de liquidez. 3. IA contra a bulha das .com. 4. O aviso europeu. E 5. Mega IPOs e ameaças quânticas. Secção 1. Tensões geopolíticas e o impacto nos ativos. Temos aqui um impasse fascinante a desenrolar-se. Por um lado, o antigo presidente dos Estados Unidos sugere remover o urânio do Irão e, em resposta, o Irão exige uma nova taxa de passagem no Estreito de Hormuz. O resultado prático disto? Os preços do petróleo recusam-se a descer e ficam ali, teimosamente, acima dos $100. Esta teimosia alimenta os riscos de inflação globais, o que, por sua vez, injeta uma dose extra e imprevisível de volatilidade nos nossos mercados. E para deitar mais achas para a fogueira desta fricção global, reparem neste número: 5.000. É o número de soldados norte-americanos que foram reafetados para a Polónia, num movimento bastante elogiado pela NATO. Mas em termos económicos, o que é que isto faz? Cria um clima de incerteza brutal. Este xadrez geopolítico mexe diretamente com a confiança dos investidores, deixando o ambiente macroeconómico super sensível a qualquer manchete, o que pode desencadear reações nas ações num abrir e fechar de olhos. Avançando para o ponto 2. O motor de liquidez. Ora, a economia norte-americana está a viver aquilo a que chamamos de recuperação em forma de capa. Isto basicamente significa que o consumo está a ser suportado quase em exclusivo por quem tem rendimentos elevados. Em contraste absoluto, quem ganha ali entre os 40 e os 100 mil dólares está, na verdade, a sofrer bastante com o custo de vida atual. É uma dinâmica curiosa, porque mascara a verdadeira fraqueza da classe média, mantendo os números do consumo bons o suficiente para justificar as próximas jogadas da Reserva Federal. E se olharmos lá mais para a frente, o cenário ganha outros contornos. À medida que a influência de Kevin Warsh cresce e a inflação caminha para aquela meta dos 2% lá para 2027, as expectativas apontam para que o Banco Central abra a torneira da liquidez com 2 cortes nas taxas de juros. Dinheiro mais barato no sistema? Pois bem, é este o combustível perfeito para preparar o terreno e atirar o índice S&P 500 para uma trajetória extremamente otimista. Passamos à secção 3, Inteligência Artificial versus a bolha das .com. É aqui que deitamos por terra alguns mitos. Ouve-se constantemente que a inteligência artificial é só mais uma bolha, não é? Mas vejam bem as diferenças. No ano 2000, no pico da bolha, o Nasdaq 100 tinha um rácio preço-lucro absolutamente absurdo de 190. Hoje, a Nvidia, que é simplesmente a cara deste boom da IA, está com um rácio de apenas 19. É um valor incrivelmente mais baixo, até mesmo quando comparado com gigantes do retalho hipertradicionais como o Walmart. Os dados mostram de forma clara que este crescimento tecnológico é estruturalmente muito sólido. As grandes empresas estão a financiar toda esta infraestrutura gigante com o seu próprio dinheiro, o que destrói aquela narrativa de uma bolha alimentada à dívida especulativa. E para confirmar isto, basta olhar para o setor da cibersegurança. Fundos como o IGV e o Cibre estão na linha da frente das subidas, o que nos diz que há uma procura real e absolutamente fundamental a sustentar tudo isto. Quarto ponto na nossa agenda: o aviso europeu. E aqui a história é completamente outra. O contraste com a Europa é gritante. O indicador de convicção do Bank of America deu um trambolhão e caiu para os 17 pontos. Só para terem noção, a linha vermelha de perigo crítico está nos 30. Portanto, uma leitura de 17 é um alarme estridente, mostrando uma tremenda falta de força deste lado do oceano, algo que destoa completamente da euforia tecnológica vivida nos Estados Unidos. O que é crucial reter daqui? Este indicador não está apenas a piscar amarelo, está a avisar sobre uma inversão abrupta nas ações europeias. O relatório prevê uma correção significativa do mercado, numa janela super apertada, de apenas 4 a 8 semanas. No mundo do dinheiro institucional, um prazo deste significa um choque muito repentino, exigindo que quem está exposto ao mercado europeu assuma posições defensivas o quanto antes. E, finalmente, a nossa secção 5, Mega IPOs e ameaças quânticas. Marquem no calendário 12 de junho. A SpaceX prepara-se para entrar em bolsa naquele que deve ser o maior IPO da história.
com uma avaliação colossal, ali na casa de 1,75 bilhões de dólares. O mais fascinante nisto tudo é ver as regras do jogo a serem alteradas de propósito. O Nasdaq mudou as suas regras de entrada rápida, permitindo que as empresas entrem no índice em meros 15 dias, saltando por cima de requisitos antigos. É, sem dúvida, um abanão na estrutura do mercado. E o efeito colateral disto é puramente matemático, mas assustador. Para arranjarem espaço nos índices para este monstro que é a SpaceX, os fundos de gestão passiva vão ser forçados a reequilibrar as suas carteiras. Estamos a falar de vender obrigatoriamente cerca de 95 mil milhões de dólares em ações das famosas 7 magníficas tecnológicas. Isto promete criar, a curto prazo, uma montanha russa de volatilidade naqueles que eram os ativos mais seguros do mercado. Como se não bastasse, temos uma tempestade perfeita a formar-se no mundo digital. Enquanto a Bitcoin lida com um choque de oferta institucional graças a tubarões como a BlackRock, o Financial Times traz um aviso sério sobre a computação quântica. A evolução dos bits para os qubits está a avançar a uma velocidade vertiginosa. A capacidade de processamento é tão insana que a criptografia como a conhecemos poderá ser totalmente quebrada até 2030. É uma autêntica corrida contra o tempo. À medida que esta liquidez global continua a empurrar os ativos para cima, muitas vezes ignorando o caos geopolítico que se vive lá fora, impõe-se a grande questão. Estará o nosso sistema financeiro minimamente preparado para o choque iminente da inteligência artificial, dos reequilíbrios forçados dos mercados e do poder de destruição absoluto da computação quântica? A resposta a tudo isto vai, sem dúvida, ditar a economia da próxima década. Fiquem a pensar nisto e até à próxima análise.